Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, eu fui convidado para mais uma vez aqui. E eu fiquei a semana toda trabalhando e pedindo a Deus um texto para falar com a igreja. E durante a semana, nos meus afazeres, no meu trabalho, Deus foi ministrando ao meu coração coisas, primeiro para mim e depois para que eu passasse para a igreja nessa noite. E o texto se encontra em João 6, de 66 a 69. João 6, 67 e 69. Evangelho de João. O texto diz assim: então disse Jesus aos 12. Só para os irmãos saberem, Jesus chamou muitos discípulos, mas nem todos seguiram a ele. Então, para os 12 que estavam com ele, ele disse essas palavras aqui. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu estava ali quando começou, e a irmã Rosária citou esse texto. Eu estremeci na hora, pensei, meu Deus, é uma confirmação do Senhor. E se o Senhor está aqui nessa noite, o Senhor quer falar. Aleluia! Mas uma coisa, irmãos, que eu tenho visto, vocês podem acreditar, o que eu falo aqui é aquilo que eu tenho vivido na minha vida, é aquilo que Deus tem me dado a viver. Eu não falo mentira, eu estou aqui para falar o que Deus faz na minha vida e que tem feito na vida de alguns que eu tenho visto. Eu sei que faz na vida de todos, mas na vida de alguns eu tenho visto o que Deus tem feito, assim como tem feito na minha. E Deus tem falado no meu coração nessa semana a respeito de atitude. Que atitude que nós devemos tomar? Muitas vezes, no meu dia a dia, um patrão chega e fala: ei, tá tudo bem? Eu falo: graças a Deus, tudo bem. Mas aí, às vezes, eles veem que não tá tão bem assim, mas eu nunca falo que não tô bem. Então, eu aprendi isso com eles, que eles me falam assim: eu gosto da sua atitude. Você está sempre bem, você está sempre cantando, não importa a situação, você está sempre assim. A gente não estiver triste. Eles que pensam, né, irmãos? Porque a gente na tristeza, a gente canta também. E Deus dá a vitória. E atitude é muito mais importante. É muito mais importante do que o problema que eu e você vivemos. Muito mais importante do que enfermidades ou qualquer coisa que possa acontecer no nosso dia a dia. Porque dependendo da nossa atitude, é que Deus vai reagir. É que vai vir a reação de Deus para sanar aquilo que nós temos de problema em nossas vidas. E se nós queremos ser vencedores, queremos ter vitórias na vida, nós temos que ter grandes atitudes. Porque grandes provas, e Deus prova porque você é filho. Deus não prova bastardos. A palavra de Deus diz: aos bastardos não tem provação, não tem prova. Mas aqueles a quem Ele chamou, Ele prova para saber o que está no coração dele. Porque Deus é Deus na minha vida e na sua, e Ele quer te mostrar. Ele quer mostrar para você o que tem no seu coração com relação a Ele. Se você quer Ele, ou se você tão somente quer aquilo que Ele pode te dar. E Ele prova a sua vida, Ele prova o seu coração nisso. E nas minhas conversas com algumas pessoas, no meu dia a dia, eu tenho visto que algumas pessoas se encolhem. Quando o problema chega, elas se encolhem. Irmãos, eu tenho visto, eu tenho aprendido. Se você se encolher, você vai perder. Porque Deus não te quer encolhido. Às vezes parece que seu problema é maior do que o de todo mundo. Não é. A diferença está na maneira em que você enfrenta esse problema. A gente pode ver mais uma vez aqui citando o nosso amado, saudoso pastor Bex. Irmãos, aquele homem sofreu muito. Dentro da vontade de Deus, ele sofreu. E eu nunca vi ele reclamar de nada. Toda vez que íamos visitá-lo, ele tinha uma palavra para o coração da gente. Eu não sei se quem não conhecer ele pode acreditar nisso. Mas ele, no último dia que eu fui lá, no penúltimo dia, melhor dizendo,
Ele orou por mim. Eu devia ter orado por ele. Ele orou por mim e me abençoou. A atitude que o homem tinha, que ele sabia no Deus que ele cria. Ele sabia que ou na vida ou na morte Deus estaria com ele. E Deus passou no vale com ele e levou ele para a glória. E com certeza ele está melhor do que a gente. E foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, foi ver aquele homem, Deus levando aquele homem naquela hora. E eu vi com os meus olhos, não foi ninguém que me contou. Eu vi ele abraçando a irmã Clarice, dando o último beijo, ela dando beijo nele, porque ele não poderia dar mais. Irmão, a coisa que mais impactou na minha vida até hoje, esses 30 e poucos anos, foi aquilo, irmãos. Foi aquilo que eu vi Deus fazendo. E como prova disso, eu estou falando, se você se encolher, você vai perder. Está lá em Provérbios 24:10, você não precisa abrir. Mas lá fala o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a sua força será pequena. Você não vai ter força se você se encolher, se você se esconder, onde quer que seja, atrás de alguém, atrás de uma circunstância, debaixo de uma coberta, não sei. Vem para a igreja, não desista. Deus vai te dar a vitória, mas Ele quer você aqui na casa dele. Ele quer você louvando a Ele. E a segunda razão, irmãos, a segunda atitude que a gente deve tomar, que Deus me mostrou nesses últimos dias, a gente pode procurar entender o porquê das coisas, mas Deus vai te falar o pra quê. O pra que Ele está fazendo as coisas na sua vida. Pra que dessa aprovação? Pra quê? Não pergunte a Deus o porquê, pergunte o pra quê, porque com certeza Ele tem propósito nisso. Às vezes no calor da prova a gente não vê, mas é fundamental. Não murmure. O dicionário Aurélio traduz murmuração por lastimar-se, resmungar, apontar falhas, maldizer. E não deve ser isso que nos impulsiona, porque as grandes coisas que Deus tem para a vida da gente só vão vir depois que Ele te apura. Assim como Ele refina o ouro, Ele trabalha na vida da gente. Ele refina, Ele depura, Ele nos traz puros para a presença dEle. A gente não pode chegar a Deus do jeito que a gente vem. É por isso que Deus trata com a gente. E para encerrar, falando sobre murmuração. Irmãos, o povo de Israel, quando saiu do Egito, seria cerca de 4 semanas, cerca de 40 dias, eles estariam na terra prometida. Irmãos, eu não preciso nem falar para os irmãos quanto tempo que eles gastaram. Por quê? Por causa da murmuração. 40 dias se tornaram em 40 anos. É sério demais. Vamos ficar com a boca fechada, não vamos murmurar. Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. É assim que Deus quer que a gente corresponda a Ele. Dá razão para Deus. Dá razão para Deus nessa noite. Porque Ele sabe para onde tem te levado. Ele sabe para onde vai nos levar. Ele continua sendo Deus através daquilo que você tem passado. E eu sei que não é fácil, mas Deus está aqui para dar vitória nessa noite, em nome de Jesus. Dá oportunidade.